Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de maio, o mês da Santíssima Virgem Maria, e queremos agradecer a Deus por nos dar uma mãe tão boa. Celebramos a missa votiva da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Medianeira da Graça. Em alguns lugares, tradicionalmente, se celebra no dia 8 de maio, ou seja, ontem, a festa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Essa devoção pode ter várias datas, mas uma delas é a data de ontem. Então eu quis aqui celebrar, invocando este título, para meditarmos sobre a realidade da presença de Nossa Senhora, mediadora de todas, absolutamente todas as graças. Como entender esse título que nós católicos damos à Virgem Maria? Em primeiro lugar, Jesus é o mediador de todas as graças. Isso aqui é uma realidade que a gente precisa realmente ter muito clara. O que quer dizer isso? Vamos entender graça. A palavra graça. Nós, seres humanos, nós existimos. E qualquer coisa que exista está unida a Deus, porque é Deus quem está nos sustentando no ser. Então a pedra está unida a Deus. Porque se Deus pudesse dormir e ele dormisse, quando ele acordasse não existiria mais nada. Por quê? Porque as coisas existem porque Deus está pensando essas coisas, amando essas coisas, sustentando essas coisas no ser. Então o banco no qual você está sentado existe porque Deus está pensando esse banco. Essa igreja na qual Deus está pensando essa igreja. Deus está pensando a mim, está pensando esse microfone, a câmera que está transmitindo, o monitor de quem está assistindo em casa. Deus está sustentando tudo no ser. E é isso que nós chamamos de presença de Deus como Criador. Presença por, vamos usar a palavra técnica que se usa na teologia, presença por imensidade. Deus está em todas as coisas. A palavra imensidade é um pouco enganosa, porque a gente pensa assim, Deus está em todos os lugares porque Ele é grandão. Né? Mas é uma realidade mais profunda e mais íntima. Deus está em todos os lugares porque Ele segura no ser todo o ser criado. No mais íntimo de tudo, tem a mão de Deus segurando. Acontece que Deus quer uma união conosco ainda mais profunda. Deus quer que nós participemos da sua felicidade no céu. Então é necessário que nós sejamos unidos a Deus de um outro jeito. A união que nós temos com Deus através da criação é a união que nós chamamos de união por natureza. Criação. Eu fui criado, estou unido a Ele pela minha própria natureza. Mas essa união, até os inimigos de Deus têm. Também Satanás está unido a Deus pela sua criação, porque Deus continua pensando Satanás, embora Satanás esteja odiando isso. Isso é um dos maiores tormentos de Satanás no inferno. É saber que aquele que ele mais odeia está no mais íntimo do seu ser. É por isso que o pecado é autodestruidor. Porque nós, com o pecado, odiamos aquele que é a fonte do nosso ser. O pecado é morte. O pecado é autodestruição. O pecado é um suicídio muito mais grave do que o próprio suicídio. Porque quando você,
comete suicídio, Deus me livre disso acontecer com um de nós, você tira uma fonte biológica da sua vida, sei lá, você dá um tiro no coração, o coração para de bombear, dá um tiro no cérebro e o cérebro para de funcionar, você tira uma das fontes da sua vida. Mas quando você faz um pecado, você corta o relacionamento com a fonte do seu próprio ser como um todo. Essa união com Deus, porém, só pode ser cortada da nossa parte. Deus continua fiel, Deus continua segurando você, Deus continua sustentando você. Como eu disse, Deus quer uma união mais forte do que essa. Deus quer uma união de amigo. Deus não quer somente que você seja criatura dele. Deus quer que você participe da felicidade dele, que você entre em comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo, com Deus Trindade, para viver a vida de Deus no céu. É isso que nós chamamos de vida eterna. Através da criação você está unido a Deus nessa vida com V minúsculo, essa vidinha aqui. Através da graça, Deus quer que você esteja unido numa outra vida, na vida do céu. É uma união mais íntima, é uma união mais cheia de felicidade e de alegria, porque nós, de alguma forma, participaremos da natureza divina. E é isso que nos ensina São Pedro. A primeira carta de São Pedro nos diz isso: consortes divine nature. Nós somos participantes da natureza divina. Bom, como chegar nisso? Como chegar lá? Como chegar a essa união especialíssima? Deus, que poderia ter feito isso de várias maneiras, porque Deus é livre, Ele providenciou, planejou, no seu desígnio de amor, na sua sabedoria infinita, uma forma extraordinária. Deus resolveu unir a si uma humanidade, ou seja, um ser humano chamado Jesus. No próprio ato de criação, em que o corpo e a alma do ser humano Jesus foram criados dentro do ventre de Maria, naquele ato, Deus estava criando e ao mesmo tempo unindo a humanidade de Jesus a si numa união perfeitíssima, chamada união hipostática. Então veja, nós vimos 3 formas da gente se unir a Deus. Uma é a união da natureza, que as pedras têm. Outra é a união da graça, que nós recebemos. Mas tem outra mais sublime, é a união hipostática. Jesus, o ser humano Jesus, corpo e alma, está unido ao Filho eterno de Deus de uma forma tão sublime que nós não podemos nem imaginar o tamanho dessa união, porque isso é uma coisa misteriosa, chama-se união hipostática. Isso quer dizer na prática o seguinte: aquele ser humano, Jesus, corpo e alma, é um eu divino. Quando Jesus, pequenininho, olhava para Nossa Senhora, a mãe dele, e dizia assim: mamãe, eu estou com fome. Este eu é um eu divino, é um da Trindade. Jesus, um ser humano perfeito igual a nós, em tudo, exceto no pecado. Jesus, Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo em tudo, exceto no fato de ser o Filho, e não o Pai, e não o Espírito. Deus e homem, uma só pessoa, um só eu, uma união perfeitíssima, inventada por Deus, criada por Deus na sua graça infinita.
esta graça única e irrepetível chama-se graça da união hipostática. Ou seja, Jesus une Deus e o homem. Por isso, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Vamos fazer agora uma comparação para quem, por acaso, não entendeu nada dessa linguagem mais difícil. Vamos falar simples. Deus quis unir o céu, que é Deus, e a terra, que somos nós, seres humanos. Deus quer uma união maior, uma união da graça. Mas para que essas graças cheguem até nós, para a gente se unir a Deus, Deus resolveu, então, usar uma ponte, uma espécie de escada que une a terra e o céu. Essa ponte que une o céu e a terra é Jesus. Porque Ele é verdadeiramente Deus, igual ao Pai, Ele é verdadeiramente homem, igual a nós. A ponte está bem sólida nas duas cabeceiras, unindo. Numa margem do rio você tem a humanidade, na outra margem do rio você tem a divindade. Jesus é verdadeiro Deus, Jesus é verdadeiro homem, está tudo unido nele, uma só pessoa. Então Jesus é essa escadaria que une o céu e a terra. Mas essa escadaria que Deus, vamos usar essa metáfora, começou a construir lá no céu, ela podia entrar no mundo arrombando a porta e simplesmente sem pedir licença. Mas Deus não quis isso. Deus mandou um dos seus mensageiros mais extraordinários, o arcanjo Gabriel, até uma pequena vila da periferia do mundo, chamada Nazaré, na casa de uma virgem chamada Maria. E Deus, Todo-Poderoso, foi lá pedir permissão para Maria para entrar no mundo, para que a escada entrasse no mundo, para que a escada que é Jesus e une o céu e a terra entrasse no mundo. Deus quis que o ser humano participasse dessa obra de salvação e Deus bateu na porta. Deus bateu na porta e disse: Virgem Santíssima, cheia de graça, eu te preparei para esse momento e te dei a graça, cheia de graça. E colocou os planos, e ela disse: faça-se. E então a porta se abriu, e a escada continuou sendo construída, e chegou à terra. Então você pode dizer que Jesus é o único mediador entre o céu e a terra, porque Ele é a única escada. De fato, não existe outra escada. Quem realmente toca o céu e toca a terra, unindo numa coisa só, é Jesus. Mas Deus quis que essa escadaria, ao entrar na terra, tivesse a medianeira, tivesse uma porta pela qual entrar. Então, todas as graças vêm por Jesus, que é a escada. Mas todas as graças vêm por Maria, porque essa escada entrou pela porta que é Maria. Então, o que é que nós aprendemos hoje e podemos agora usar isso na nossa comunhão? Nós aprendemos que existe uma união de Deus com as criaturas. Nós aprendemos que existe uma união de Deus conosco através da graça. Deus quer nos dar uma graça para nos unir a Ele. Mas nós aprendemos também que existe uma forma única e irrepetível, que ninguém jamais terá, de estar unido a Deus, que é a forma como o ser humano Jesus está unido a Deus. É a união hipostática, é o fato de que Ele, não é que Deus criou um ser humano e depois entrou nele, não.
Deus, ao criar o ser humano, já o criou em si, para si e unido a Ele misteriosamente. Tu és meu, eu hoje te gerei. O ser humano Jesus, infinitamente unido a Deus, uma pessoa divina, um eu divino. E Jesus é que é o mediador de todas essas graças que irão nos unir a Deus. Para que essa graça chegasse a nós, Maria é medianeira. Essa é uma das formas através das quais ela é medianeira. Poderíamos meditar outras coisas, a cooperação de Maria no mistério da redenção, só falamos aqui da encarnação, a cooperação de Maria no mistério da comunhão dos santos. Tudo isso poderia ser para nós fonte de muitas reflexões para entendermos a profundidade de como Maria é medianeira. Nada disso eu toquei nessa homilia, porque já ficaria muito longa, já coloquei muita coisa, não é? E poderia colocar muito mais. Seja como for, nós nos colocamos no colo da Mãe Santíssima, sabendo que Jesus quer nos dar, nessa Santa Missa, a graça de nos unirmos a Ele. Se você está em pecado, peça perdão dos seus pecados. Procure um sacerdote para se confessar o quanto antes. Se você está em estado de graça e não vai poder fazer a sua comunhão sacramental, faça a comunhão espiritual pedindo a Jesus, suplicando a Ele a graça de estar unido a Ele pela intercessão de Maria. Peça a ajuda da Virgem Maria. Jesus, fonte de todas as graças, entra em nossas vidas por essa porta que é a medianeira, a nossa Mãe bendita. Que nesse mês de maio, tudo isso se aprofunde cada vez mais em nossos corações.